Olá, eu sou Viviane Borghetti e hoje eu venho gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória através do convite que eu recebi das irmãs Fernanda Pasqualini e Mônica Pasqualini, elas que são idealizadoras desse lindo projeto chamado Entre Irmãs. Eu sou a Viviane, então, eu tenho 33 anos, eu sou natural de Cerro Largo, uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul e também resido aqui em Cerro Largo. Eu sou casada com o Luiz Fernando Borghetti e nós temos dois meninos, o Luiz Augusto, que tem 8 aninhos, e o Davi Luiz, que tem 5 aninhos. Quando eu tinha 13 anos de idade, os meus pais, eles resolveram se mudar do interior do Rio Grande do Sul e foram morar na cidade de Alvorada, que é perto de Porto Alegre, então, que é a capital do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Lá eu estudava de manhã, eu fazia técnico em mecatrônica, eu era a única menina da turma, onde éramos entre 30 alunos, o restante era somente homens. E na parte da tarde, então, eu cursava o segundo grau, que é o ensino médio, e a minha aula terminava em torno de 5h15. Nesse horário eu pegava o ônibus que era de Alvorada e ia até o centro de Porto Alegre, onde eu ajudava a minha mãe e a minha irmã, porque elas tinham uma loja, então eu ajudava a vender, né, a atender os clientes, enfim, ajudava para ajudar no sustento da casa e também tirar o meu dinheiro, né. Tinha vezes que eu ajudava a Rosane, que tinha uma lojinha do lado da minha mãe, e ela vendia roupas para criança, roupas infantis. E mesmo tendo a minha agenda sempre cheia, né, porque estudava de manhã, de tarde, trabalhava, chegava em casa às 9 da noite, né, porque do centro de Porto Alegre até Alvorada dá em torno de 1 hora. Então, mesmo tendo essa minha agenda sempre cheia, eu não era feliz morando em Porto Alegre. Chegou um momento da minha vida que eu chorava muito. Eu não gostava de estar lá, eu não gostava da maneira que eu vivia lá e não era aquilo que eu desejava e que eu queria para minha vida. Foi então que, quando eu tinha 16 anos, eu resolvi voltar de Porto Alegre para morar no interior, que é na cidade de Cerro Largo. Então, com 16 anos, eu saio da capital e venho morar novamente em Cerro Largo. Só que quando eu saí de Porto Alegre, eu saí apenas com a minha roupa, né, a roupa que eu tinha, e coloquei numa mala e trouxe, com uma coberta e um travesseiro de pena de galinha, que os mais antigos vão saber o que é. Foi a minha vovó que fez pra mim, então assim, eu tenho um carinho carinho enorme por esse travesseiro e por essa coberta que eu tenho até hoje. Trouxe também um fogão a gás que, se eu ligasse, eu acho que ele explodia a casa, porque vazava gás por todas as bocas, não tinha como ligar. E foi isso que eu trouxe quando eu voltei morar para Cerro Largo. Eu voltei então para casa dos meus pais, que eles não tinham vendido ela aqui ainda. E eu sempre tive vizinhas que eram muito queridas e eram de longa data. Então uma deu uma cama para mim, que era atada com arame, a cama, e a outra deu um roupeiro, que era bem velho, mas era o que eu tinha. Na época, então, a minha sogra, que morava aqui em Cerro Largo, ela me auxiliou e ela deu uma pia e um balcão e um aéreo, então, né, para mim poder lavar a louça. Só que eu não tinha geladeira e eu não tinha fogão. Então, a minha comida, ela era feita no fogão a lenha que tinha ficado na casa, e as que precisavam ser refrigeradas eu colocava na geladeira da vizinha, então, né. Foi um momento bem desafiador, porque então, como a minha mãe e a minha irmã tinham loja em Porto Alegre, elas eram costureiras e são até hoje, elas confeccionaram roupas para mim abrir uma loja aqui no centro de Cerro Largo. Então, com 16 anos, eu já era empreendedora. Eu fiquei com essa loja um ano e meio, não me lembro muito bem, e não deu certo, né? Enfim, eu acabei fechando essa loja e eu vim trabalhar no escritório da Fundição Borghetti, que era do meu sogro, então, né, que eu já namorava o meu marido. Só que, como o meu sogro, ele pagava a minha faculdade, e eu sou muito grata e sempre vou ser muito grata por isso, eu não tinha salário na empresa, mas eu precisava viver, né? Eu precisava juntar, precisava aprender a administrar tudo isso. E foi então que eu fui ser chefe de gabinete, secretária do prefeito aqui na cidade de Cerro Largo. Então eu fazia faculdade, eu sou formada em Química Industrial,
fazia faculdade à noite, durante o dia eu era chefe de gabinete. Só que o meu sogro, então, pedia, como eu fazia química industrial, que era para mim voltar para a empresa para cuidar do meio ambiente. Então, quando eu estava quase me formando na faculdade, eu saí da prefeitura, então, e voltei a trabalhar na empresa, e foi aí que eu assumi o meio ambiente da Fundição Borghetti, né? E desde lá eu atuo na empresa. Hoje eu sou gerente administrativa, a gente quando entra passa por vários setores, mas além de coordenar toda a parte do meio ambiente, eu hoje auxilio meu marido e toda a fábrica no atendimento ao cliente e toda a parte de inovação da empresa, gerenciando tudo isso. Bom, mas essa história, essa trajetória, ela não é tão simples como contando aqui, né? Teve os seus desafios e teve também as suas superações e momentos de grande aprendizado. Foi no ano de 2014 que, na verdade, em 2009, a Fundição Borghetti ela começou a construir uma fábrica nova porque a demanda que a gente tinha para atender os clientes não dava mais conta, nós não conseguíamos entregar as peças e nós não estávamos com tanta qualidade nas peças que a gente produzia. Então, diante desse cenário, a gente adquiriu um terreno novo e aí, então, a gente começou a construir uma fábrica nova. Só que a gente sabe que para fazer uma fábrica nova tem muito investimento, né? As coisas são um pouco difíceis e a gente mesmo assim arriscou e iniciou a fábrica nova. Mas e ali em 2014, em 2015, teve uma crise muito grande no Brasil. E da noite para o dia eu fiquei sem salário, porque a empresa tinha investido muito na fábrica nova e como a gente é da família, então primeiro os gastos que a gente cortou foi os familiares e tudo bem por isso. Só que foi nesse momento que eu comecei então comecei a buscar novas fontes de renda, porque eu precisava manter os meus filhos, eu estava grávida do Davi Luiz naquela época e eu já tinha então o Luiz Augusto com 3 aninhos e meio. Quase 4. Então eu tinha que sustentar os meus filhos, enfim, tinha que seguir a vida. E foi aí que eu comecei a atuar como coach, a desenvolver treinamentos de desenvolvimento humano. Porque desde 2011 eu já fazia formações em líder coach, life coach, coach executivo, coach financeiro, viajei para São Paulo, Vitória no Espírito Santo, fiz várias formações. E eu já tinha um conhecimento da própria fábrica em lidar com pessoas, né? Porque a gente acaba desenvolvendo essa liderança e também, então, das formações que eu tinha. E foi aí que eu iniciei a minha trajetória como treinadora, desenvolvendo o treinamento chamado Divas Coaching, que é um treinamento voltado somente para mulheres, para lapidar e despertar o seu poder interno. E também eu realizei um Intense Group, que era um coaching em grupo, realizei um treinamento chamado Power Life, que é para homens e mulheres despertar o seu poder, né? Alavancar, ser mais próspero, mais abundante, mais feliz, mesmo diante das dificuldades, porque eu já tive uma experiência em vida, então eu poderia auxiliar, que mesmo diante das dificuldades a gente pode dar a volta por cima. E aí eu tinha um grande sonho. Um sonho de fazer formação nos Estados Unidos com um dos maiores coaches do mundo, que é o Anthony Robbins. Só que como a empresa estava passando por aquele processo, né, de fábrica nova, de investimento, as minhas condições financeiras elas não suportavam essa viagem e essa formação. Mas foi aí que eu coloquei isso para o universo. Foi aí que eu me vi lá naquele treinamento, foi aí que eu decidi que eu iria fazer essa formação, não importava as condições que eu estava, mas eu iria sim realizar esse sonho. Eu recortei imagens do treinamento, eu grudei em vários lugares da minha casa, me vendo lá, me sentindo lá, usando todo o poder do meu pensamento, do meu sentimento, porque eu iria realizar. E eu decidi que eu iria fazer, mesmo não tendo as condições financeiras e nem as outras para poder realizar essa formação. E quando eu decidi, deu 2 meses, eu juntei todo o dinheiro da minha formação. Como? Realizando treinamentos por toda a região. E aí então faltava ainda 8 meses para, quando eu decidi, faltava 8 meses para o treinamento acontecer.
E em 2 meses eu juntei o dinheiro do treinamento. E depois, os meses seguintes, eu juntei o dinheiro para mim pagar a passagem, para mim comer lá, e então o hotel eu parcelei. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente quer alguma coisa, mesmo a gente às vezes, eu não tenho dinheiro, ou dando desculpas, a gente consegue, basta a gente querer, a gente começar a sentir lá naquele lugar, usar o poder do nosso pensamento, ter pensamentos e sentimentos positivos. Não é um conto de fadas, não é. Teve muito trabalho, teve muita dedicação, não foi fácil deixar os meus filhos pequenos, mas sim, eu realizei a minha primeira formação em Palm Beach, na Flórida, com o Anthony Robbins, que foi o treinamento UPW. Então, assim, esse treinamento ele veio para quebrar várias barreiras, várias crenças que eu ainda tinha, que a gente carrega, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita como sendo verdade. E ele me deu mais poder interno, mais força para realizar ainda mais os meus objetivos e os meus sonhos. E no próprio UPW, o Tony apresenta então que ele teria uma formação chamada Business Mastery, que é uma formação voltada somente para empreendedores. Ele se chama Maestria dos Negócios. E é um treinamento bem caro financeiramente, e como mal eu consegui ir até lá, mas eu consegui, realizei. Eu pensei, um colega meu que comprou o treinamento. Lá no UPW ele comprou o Business Mastery. E ele ganhou um boné quando ele comprou esse treinamento. E eu disse aqui, me dá esse boné que eu vou botar na minha cabeça e vou criar essa realidade para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente começa a criar a realidade, às vezes sem acreditar que isso pode acontecer. Eu coloquei aquele boné e o treinamento, o Business Mastery, ele iria acontecer um ano depois, aliás, 10 meses depois, porque eu fui em novembro para Palm Beach, e o treinamento seria em agosto de 2018, em Las Vegas. E então, desde aquela época, eu coloquei de fundo de tela do meu celular uma foto de Las Vegas. E eu olhava todos os dias para aquela foto e eu pensava, eu vou conseguir, vai dar certo. Se é para mim estar lá, de alguma forma ou de outra, esse dinheiro vai vir e as coisas vão se ajeitar. E foi realizando muitos treinamentos pela região, palestras, treinamentos. Eu também sou trainee de soberanas há 11 anos, que são essas meninas que são rainha e princesas de festas, de eventos culturais que os municípios aqui na região do Rio Grande do Sul realizam muito. Então eu fiz muito trainee de soberanas, fiz treinamentos em empresas, em prefeituras para equipe de saúde, equipe de educação, treinamentos para mulheres, palestras para mulheres, entidades. Rodei o estado fazendo esses meus treinamentos e juntando então o dinheiro que eu precisava para realizar esse meu sonho. E lá fui eu então em agosto de 2018 para mais uma formação em Las Vegas do Anthony Robbins, que é o Business Mastery. Então assim, se vocês pensar, ela tem sorte, a família tem dinheiro, não é assim que funciona. Eu tive muita dedicação, muito comprometimento, muita atitude, muita coragem. Eu enfrentei muito medo interno, muita insegurança, mas eu fiz acontecer. Era isso que eu queria para minha vida, então era isso que eu iria fazer. A gente sabe que a gente tem algumas crenças que nos limitam. A insegurança, ela nos limita também, ela nos cria barreiras invisíveis que só a gente enxerga. E eu passei por cima de tudo isso. E eu sou muito grata a todas as pessoas que confiam e confiaram no meu trabalho, que me chamaram pela região toda para estar fazendo esses treinamentos e essa formação. Eu também fiz então uma formação na pós-graduação da Unijuí, que foi aonde eu conheci a Fernanda e o Luciano, né? O Luciano Zamberlan, que foi meu coordenador do meu TCC da pós. Então eu realizei a pós de coaching e gerenciamento de pessoas na Unijuí, que é a universidade que tem aqui na região, mas eu fiz em Santa Rosa. E eu só tenho a agradecer. Foram momentos difíceis, foram momentos de superações, Mas eu sou uma pessoa como vocês, que passou por medos, insegurança, que passou por muitas provações, mas que mesmo assim foi lá e conseguiu realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Terminaram os meus sonhos? Não, eles não terminaram. Eu ainda tenho muito sonho para realizar. Eu em breve estarei lançando o Power Life,
com o meu primeiro treinamento online. Estou nesse exato momento desenvolvendo ele, escrevendo ele. Daqui 30, 45 dias eu inicio a gravação desse treinamento e ele vai estar disponível para o mundo inteiro. Então, assim, é um grande desafio, mas também é um momento de me superar e sim, fazer dar certo, porque a gente consegue quando a gente quer. Não é fácil, né? As coisas, aquela crença que não cai do céu realmente não cai, mas se a gente realmente quer, a gente consegue. Então, o recado que eu deixo para vocês aqui é: sempre confiem em vocês. Ah, eu tenho medo, eu sou inseguro ou insegura. Passa por cima disso. Você é mais forte do que isso. Vai dar trabalho? Sim, vai dar. Mas você vai conseguir, porque você merece e você é capaz. Fernanda e Mônica, obrigada por esse convite. Eu amei poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, e eu espero do fundo do meu coração que eu possa auxiliar cada um e cada uma que assistir esse meu vídeo a criar mais força, a criar mais coragem e realizar tudo aquilo que você sabe que você nasceu para ser. Porque a gente sempre tem sonhos, metas e objetivos, mas às vezes a gente deixa isso passar, a vida vai passando e a gente não realiza. Então comece a acreditar em você, comece a trabalhar em prol dessa realização dessa meta, desse sonho, vai lá e realiza. Um beijo a todos e até então um próximo vídeo. Tchau, tchau. Gratidão.